E aí, pessoal, tudo jóia? Como que vocês estão aí no nosso curso de segunda etapa da OAB de Direito do Trabalho? Gente, vocês estão redigindo os exercícios? Eu falo isso toda vez, mas é muito importante. Então, quando tem resolução de exercício, de questão aberta, em final de conteúdo, tem que pegar e tem que redigir, tá bom? Porque a gente tem que aprender a redigir da forma como a FGV entende que é correto. E agora, essa nossa aula, nós vamos entrar na peça contestação. Tá? Que por enquanto é uma das minhas apostas aí para esse exame. Mas mais para frente eu vou falar com vocês tanto a peça quanto os temas que eu entendo que podem cair, tá, para a gente. Mas vamos deixar chegar mais perto para a gente ver a banca, aí dá para dar uma opinião aí mais certa sobre o que vai cair. Vamos ver contestação, que é uma peça que eu acho tranquila, uma das peças que eu mais gosto de fazer, e eu tenho certeza que quando vocês entenderem, vocês também vão achar que a contestação é ótima. E aí, sempre que a gente fala de peça, a gente pensa no nosso organograma, não é isso? Tá aí com seu material de apoio, tá com os nossos slides. Vamos lá. A contestação ela vai ficar da seguinte forma. Vamos fazer nosso organograma aqui. Endereçamento. Aí aqui a gente coloca autos, número, qualificação. Deixa eu colocar na mesma ordem que eu coloquei aí para vocês. Prevenção. Impedimento. Barra suspeição. Inexistência de condição da ação. Inexistência de condição da ação. Essa daqui nós temos aqui com a reforma, não é isso, gente? Inexistência de condição da ação. Preliminares. Prescrição bienal. Prescrição bienal. Prescrição quinquenal. Mérito e conclusão. Ok? Gente, aí é o seguinte, essa aqui é a estrutura da nossa contestação. E a gente tem que ter ela na nossa cabeça bem clara, porque quando se cair a contestação na sua segunda etapa da OAB, você vai desenhar esse organograma no seu rascunho. É assim que a gente sempre vai fazer. Quando a gente fala de peça, a gente sempre vai colocar a estrutura toda lá no nosso rascunho, porque aí você vai dando check no que existe e riscando o que não existe no caso concreto, tá bom? Eu quero que vocês sempre façam dessa forma, porque aí não tem o risco, não tem como você esquecer de nada. E aí, aqui nós temos como ponto fixo o endereçamento, claro, a qualificação, o mérito e a conclusão. Então, tem que ficar claro para vocês que todas essas outras hipóteses, prevenção, impedimento, inexistência de condição preliminar, prescrição, se houver, você vai colocar na sua peça. Então, por isso que é importante a gente saber identificar quando acontecem essas situações aqui. Porque se não houver nenhuma dessas situações, olha como que a sua contestação ficaria. Endereçamento, autos, número, tarará, qualificação, mérito e conclusão. Tá bom? Porque o mérito nada mais é do que você rebater o que o autor pediu na inicial. Fica claro para vocês? Eu tive uma ação trabalhista. Em audiência, vocês vão apresentar a contestação. Então, a contestação nada mais é que colocar defeito na ação trabalhista. A contestação é isso, a gente tem que colocar defeito na ação trabalhista. Então, o mérito da nossa contestação é rebater todos os pedidos do autor. Falar assim, olha, o autor pediu isso, mas ele está errado por causa disso, então eu quero a improcedência. O autor pediu isso, mas ele está errado por causa disso, então eu quero a improcedência. Eu busco com a contestação a improcedência dos pedidos. Na ação trabalhista, eu quero a procedência, eu estou ajuizando a ação em busca dos direitos do trabalhador.
Eu quero a procedência dos pedidos. Na contestação, eu quero a improcedência de todos os pedidos. E aí, essas questões que estão aqui no meio, que vão existir só se houver no seu caso em questão, elas são questões processuais. E aí é de extrema importância a gente entender cada uma dessas questões processuais. A professora Tatiana Roxo, inclusive, já falou com vocês da maioria delas. E aqui a gente vai ver como que isso vem na nossa peça, tá bom? E detalhe, questão processual de contestação despenca em questão aberta, tá bom? Então, na contestação, na peça, até que eles não gostam muito de questão processual, não. Cai também, tá? Mas eles não gostam muito. Ah, Isa, então eu não preciso saber tanto? Precisa, porque despenca em questão aberta, tá bom? Então, vamos lá para a gente não perder tempo. O endereçamento é muito simples, gente, não é? Eu vou colocar lá, excelentíssimo senhor juiz da tal vara do trabalho de Tarará. O número da vara e a localidade eu já vou ter no meu exercício. Então, na contestação, você vai colocar aqui qual que é o número da vara e você vai colocar a localidade, porque essas informações vão vir no seu exercício. E por que que não fica em branco, gente, o número da vara? Porque eu estou contestando, ou seja, aquela ação já existe, a ação trabalhista já foi distribuída. Nós estamos contestando uma ação que já existe, então, aquela ação já está em uma determinada vara, não é isso? Então, você vai pôr o número da vara, você vai pôr a localidade de acordo com as informações que a FGV te der. Endereçamento muito simples. Embaixo do endereçamento, você vai escrever isso aqui, autos número. Se a OAB te trouxe o número, você vai colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. A OAB te informou que o número do processo pode ser também número do processo, tá? Autos número ou número do processo, 1, 2, 3, 4, sem problema. Se a FGV te trouxe a informação, você coloca aqui, ah, Isa, mas não tinha nenhum número de processo no meu exercício, não. Não tinha número de processo, você vai colocar de forma genérica, autos número, deixa em branco, ou autos número X também pode, tá? De acordo com o edital, ou autos número 3 pontinhos. Pode fazer dos 3 jeitos. Autos número em branco, autos número X ou autos número 3 pontinhos. Se a FGV te deu o número do processo, você é obrigado a colocar ele aqui. Por quê? Porque senão você não vai ter pontuado. Toda a informação que a FGV te dá, você tem que colocar na sua peça. Vamos combinar assim? Beleza. A qualificação. Qualificação, gente, muito simples, não é? Vocês vão ver aí no material de apoio de vocês que tem a qualificação da contestação e ela é super simples. Por quê? Porque na contestação, gente, o processo já existe. Então, eu vou colocar lá, a qualificação, às vezes vocês confundem um pouco quem vem primeiro na qualificação. Pensa assim, gente, a primeira parte que você vai colocar na qualificação é o seu cliente. Na contestação, quem é seu cliente? É a empresa. Então, você vai colocar o nome da empresa. Tá vendo que aí no material de apoio de vocês está escrito empresa? Você vai pôr o nome da empresa. Vamos pôr o CEIA. Você coloca CEIA, já qualificado nos autos, na ação que lhe move. Você põe o nome da parte do autor, Isadora Taide. Vem para o seu procurador, adiante, vem para o seu procurador, infraassinado ou com procuração anexa, isso não tem problema, tá, gente? Vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. Apresentar contestação ou defesa. Você pode escrever contestação ou defesa, tá? A FGV aceita os dois. Contestação ou defesa, com fulcro em qual artigo, gente? 847 da CLT. Eu não posso esquecer de colocar o artigo na minha qualificação. Lá na nossa ação trabalhista, era o 840 da CLT e o 319 do CPC. Aqui na nossa contestação é o 847, pelos motivos de direito a seguir expostos. Na minha qualificação, gente, eu falo assim, ah, Isa, mas eu aprendi a qualificação de outro jeito. Qualificação, gente, é uma coisa bem simples. Você pode escrever do jeito que você quiser. O que vale ponto para a FGV? Você colocar o nome das duas partes, toda qualificação tem que ter duas partes. O seu cliente, que sempre é o primeiro da qualificação, e a outra parte.
Isso vale ponto, colocar as duas partes. Quem mais que vale ponto? Você colocar o nome da peça certo. No nosso caso, contestação ou defesa. Ok, vai ser considerado correto. Tá? Eu prefiro contestação, tá bom? Número do artigo. Qual que é o artigo e fundamento? 847 da CLT. Isso que vale ponto na sua qualificação. São 4 coisas. As duas partes, o nome das duas partes, não pode esquecer. Tem gente que na hora do nervoso coloca só seu cliente. Gente, qualificação de peça tem que ter as duas partes. As duas partes, colocar qual é o nome da peça, no nosso caso, contestação, e colocar o artigo que fundamenta. 847 da CLT. Beleza. O resto que você escreve, advogado que este subscreve, advogado com escritório na rua, isso nada vale ponto. Nada disso vale ponto, tá ok? O que vale ponto? As duas partes, nome da peça e qual que é o artigo, tá bom? Do resto você pode escrever do jeito que você quiser. Eu falo, peça tem que simplificar, gente. Aqui a gente não tem, não. E ficar escrevendo 15 linhas de qualificação. A gente vai escrever o que vale ponto. De resto, você pode escrever com as suas palavras, tá bom? Sair da qualificação, que é fixo, endereçamento é fixo, escrever o número do processo é fixo, qualificação é fixo. Eu venho para prevenção. Prevenção, gente, nós já aprendemos na ação trabalhista. Quando que a gente vai abrir o tópico da prevenção? Prevenção é fixo? Não. Você só vai abrir o tópico da prevenção se existir, tá bom? E a prevenção, o que é? É quando o exercício trouxer uma informação para você de que aquele autor, porque nós estamos contestando uma ação trabalhista, não é isso? E aí vai vir a informação para você de que o autor ajuizou uma ação anterior, então houve o ajuizamento de uma ação anterior, e aí essa ação anterior toda idêntica ou com pelo menos um pedido idêntico, o autor, ele já havia ajuizado uma ação anterior a essa que nós estamos contestando, só que ele não compareceu em audiência, não compareceu à audiência, ou ele desistiu da ação. Não compareceu em audiência ou ele desistiu da ação. Quando o empregado ele não comparece, ele ajuiza uma ação, não comparece em audiência ou ele desiste da ação, qual é a consequência a esse processo? Ele é arquivado. A partir do momento que esse processo é arquivado, qualquer ação que o empregado vier ajuizar novamente, que tenha pelo menos um pedido idêntico, tá, gente? Que seja relacionado com o mesmo contrato de trabalho, a vara a que foi distribuída a primeira ação que ele fez, ela fica preventa. Gente, a prevenção, ela decorre do princípio do juiz natural. Olha aqui, presta atenção. Veio o empregado, ajuizou uma ação em desfavor da empresa, pedindo hora extra e adicional noturno. Aí essa ação foi lá para a 30ª vara do trabalho. Beleza, ele não compareceu em audiência ou desistiu da ação. O que aconteceu com esse processo? Ele foi arquivado. Aí ele vem 3 meses depois e fala assim, foi bobeira eu ter desistido dessa ação. Eu vou ajuizar porque eu quero os meus direitos. Vem ele e ajuiza uma segunda ação, pedindo a mesma coisa, em relação ao mesmo contrato de trabalho. Quando ele faz essa segunda ação, nós aprendemos lá na ação trabalhista, que ele tem que fazer menção à prevenção, porque ele tem que falar assim, olha, juiz, eu estou ajuizando essa segunda ação, mas ela não deve ser distribuída para qualquer vara, não. Ela tem que ir lá para a 30ª vara, que foi para onde eu ajuizei a primeira ação. E, ó, tem pedidos idênticos. Então, eu quero a remessa para a 30ª vara. É isso que o autor na ação trabalhista ele deve fazer. Quando ele ajuiza essa segunda, ou terceira, ou quarta, qualquer ação que ele ajuizar depois, que tenha pedido idêntico, o autor tem que mandar para a vara do primeiro processo que ele ajuizou, desde que tenha pedido idêntico, ok? Só que nós estamos na contestação. Quando que a gente vai falar da prevenção na contestação, gente? Quando o autor veio a informação de que ele já havia ajuizado uma ação anterior, que ele não compareceu em audiência e desistiu da ação,
Aí ele ajuizou uma segunda ação e ele não falou nada de prevenção. E a gente não aprendeu na ação trabalhista que a gente tem que falar da prevenção? Aí a gente, na contestação, nosso cliente é a empresa. A gente tem que botar defeito na ação trabalhista. E aí a gente vai falar, olha, juiz, esse autor fez errado, sabe por quê? Ele já tinha juizado uma ação anterior, a qual ele não compareceu ou desistiu da ação. E a segunda ação dele, ele não fez menção à prevenção. Então, o juiz sabe o que é que eu quero? Eu quero a remessa desse processo, dessa ação, lá para a vara preventa, que é a do primeiro processo. O que vale ponto nas questões processuais, gente? Vale ponto você falar qual que é a providência. O que você quer com o juiz quando você conta para ele da prevenção? Porque a contestação eu estou botando defeito na ação trabalhista, ok. Aí eu estou contando para o juiz que teve prevenção, mas é o que eu quero que o juiz faça? Qual é a providência que eu estou buscando? Eu quero a remessa dessa ação lá para a 30ª vara, lá para a vara preventa. Por quê? Porque aquele juiz tomou conhecimento a priori, a princípio daquele processo. Thaisa, e como que eu escrevo isso na minha peça? Se existir a prevenção, vão lá para o slide, como que fica? Entretanto, não pôde comparecer à audiência designada ou desistiu da ação, determinando o arquivamento dos autos. Dessa forma, com base no artigo 286, inciso 2 e 3 do CPC, deverão os autos ser remetidos ao douto juízo da Y Vara do Trabalho de Tarará, eis que preventa para conhecer da presente demanda. Então, é simples, gente. Ah, Isa, eu tenho que escrever desse jeitinho que você escreveu? Não, você pode escrever do jeito que você quiser. Porque eu quero que você coloque o que a FGV vai pontuar. O que a FGV vai pontuar? Vai pontuar você falar o nome do instituto, prevenção. Vai pontuar você falar qual artigo que ela está inserido. Artigo 286, inciso 2 e 3 do CPC. E vai pontuar que providência. Quando você conta para o juiz que teve prevenção, qual é a providência que você quer? Você quer que ele remeta essa ação para a vara preventa, para aquela vara do primeiro processo. Estão entendendo o que vale ponto? Não adianta escrever 15 linhas, se não falar que o nome do instituto é prevenção, falar qual é o artigo que ele está inserido e qual é a providência. Do resto, é historinha, tá bom? E a historinha não vale ponto, então você pode escrever com as suas palavras. Não precisa escrever do jeito que eu escrevo, tá bom? Aí você viu, falou, ah, não, esse caso não tem prevenção. E se tiver, você vai escrever a prevenção aqui. Impedimento ou suspeição. Quando que a gente vai falar de impedimento e suspeição? Fácil. Quando o exercício trouxer alguma informação em relação à pessoa do juiz. Falou alguma coisa em relação à pessoa do juiz, você pode saber, pode ser que exista impedimento ou suspeição. Sabe o que acontece, gente? O impedimento e a suspeição são situações que impedem que aquele juiz de onde o processo está, ele julgue e processe aquela ação. E aí, quando a gente fala de impedimento, nós estamos falando de critérios objetivos. Critérios objetivos que impedem que o juiz julgue e processe aquela ação. E quando eu falo de suspeição, eu estou falando de critérios subjetivos que acabam levando com que o juiz não possa julgar aquela ação. Critérios objetivos, vamos dar exemplo, quando o juiz é parente até o 3º grau colateral da parte. O que é 3º grau colateral, Isa? Até o tio, tá? Lembrando, primo não é parente. Primo não é parente. Então, se o juiz é primo da parte, vai ter impedimento? Não. Pode ser que tenha suspeição, que é critério subjetivo, quando você prova que o juiz é amigo íntimo do primo dele, tá? Mas critério objetivo, impedimento, parente até o 3º grau colateral, que vai até o tio, tá bom? Porque primo aqui, 3º grau colateral, primo não é até o 3º grau colateral, tá?
Então, existem critérios objetivos que impedem que o juiz possa atuar naquele processo. E se a OAB te trouxer a informação de que o juiz que o juiz é sobrinho da parte ou que o juiz é tio da parte, nesse caso, você vai alegar o impedimento, ok? E a suspeição? A suspeição são critérios subjetivos. Quando o juiz é amigo íntimo da parte, inimigo da parte. Só que a FGV vai trazer informação bem objetivamente para vocês, tá? Isa, eu tenho que decorar quais são as hipóteses de impedimento e suspeição? Não. Quando cair impedimento e suspeição, sabe o que você vai fazer para mim? Você vai abrir, tanto no impedimento quanto a suspeição, você vai abrir para mim no artigo 144 e 145 do CPC e no artigo 801 da CLT, já deixa marcado no seu índice emissivo, impedimento e suspeição, quais são os fundamentos legais, você vai abrir e vai ver se encaixa. Não é para decorar, gente. Segunda etapa do OAB, a gente não decora. É importante a gente saber fazer a prova. É importante a gente saber onde encontrar. Então, você viu que falou alguma coisa da pessoa do juiz? Ah, a Isa falou que quando falar da pessoa do juiz, pode ser que tenha impedimento ou suspeição. Como eu não tenho que decorar, eu vou abrir lá nos artigos e vou verificar. É parente até o 3º grau colateral? É amigo íntimo? Inimigo da parte? Vou ver se encaixa em alguma daquelas situações e se encaixou. Eu vou abrir esse tópico do impedimento e suspeição. E eu falei que questão processual, o que vale ponto? Você falar qual que é o instituto, se é impedimento ou se é suspeição. Você colocar o artigo em que está inserido aquela situação e você falar qual é a providência que você quer que o juiz tome. Quando você conta para o juiz que ele é impedido ou suspeito, o que você quer que ele faça? Aí, você vai pedir para o juiz, se ele é impedido, se ele é suspeito, gente, se ele não pode julgar aquele processo, o que a gente quer? A gente quer que ele passe aquele processo para o substituto ou, na falta do substituto, que ele informe ao TRT ocorrido para que o TRT possa designar um novo magistrado. É isso que a gente quer, porque a gente está falando com o juiz, olha, você não pode julgar essa ação não, tá? Então, eu quero que esse processo saia da sua mão, vá para o substituto e, na falta, que seja remetido, que seja informado ao TRT para que ele possa designar um novo magistrado. Aí, aqui, gente, essa providência está lá no artigo 146, parágrafo 1º do CPC. Está aí no slide de vocês. Vamos ver como eu escreveria esse tópico se ele existisse na minha contestação? Vamos lá. O autor ajuizou a presente ação que foi distribuída para a tal vara do trabalho de tal lugar. Ocorre, no entanto, que o juiz titular da referida vara é tio do autor, o que configura na forma da lei civil parentesco em 3º grau e, consequentemente, hipótese de impedimento nos termos do artigo 144, inciso 3 do CPC e 801 da CLT. Dessa forma, deverá o ilustre magistrado dar-se por impedido ou suspeito e determinar a remessa ao substituto legal. Caso contrário, deverá determinar a autuação em apartado e remeter ao TRT da tal região com suas razões, conforme artigo 146, parágrafo 1º do CPC, tá bom? E isso está escrito expresso no 146, parágrafo 1º. Então, não tem que decorar que tem que escrever isso. Você faz a remissão para mim, lá no seu índice emissivo de impedimento e suspeição. Aconteceu, você vai abrir o tópico. Gente, eu falo com vocês e é uma coisa, é assim. Você tem que entender. Entendeu quando vai pedir o impedimento à suspeição? Ótimo. Não tem que decorar silogismo, não. Faz a remissão dos artigos que você tem que utilizar. Lembra que eu falo com vocês que quando é questão processual, eu quero o nome do instituto, eu quero o artigo que está inserido e eu quero a providência que você busca com o juiz sobre aquela questão processual. Tá ok? Estão entendendo tudo? Tô falando muito rápido, gente? Não, né? Porque é bom que vocês podem pausar. E tem um slide. Por isso que é bom acompanhar com os slides impressos.
com material de apoio do lado, tá bom? Olha, vamos lá. Próximo tópico, ó, reforma, inexistência de condição da ação. Eu já falei isso na ação trabalhista também. Vamos falar de novo para ficar bem claro quando que a gente vai abrir o tópico da inexistência da condição da ação. Quando o empregado tem que vir essa informação no exercício da OAB, não é? Falar com a gente que o autor ajuizou uma ação anterior, a qual ele não compareceu em audiência e na segunda ação ele não comprovou. A segunda ação é essa que nós estamos contestando. Na segunda ação, ele não comprovou pagamento de custas em relação à primeira ação. O que acontece, gente? Eu expliquei isso para vocês lá na ação trabalhista. Agora, com a reforma, veio o empregado, o autor, ajuizou uma ação trabalhista. Aí ele não compareceu em audiência. Ok, a gente sabe que esse processo é arquivado. Quando ele não comparecer em audiência e o processo for arquivado, ele vai ter que pagar custas desse processo, conforme artigo 789 da CLT. E mais, o fato dele pagar custas dessa primeira ação que ele não compareceu vira uma condição da ação para ele ajuizar a segunda ação. Ele não consegue ajuizar uma segunda ação quando numa ação anterior ele não compareceu em audiência e não pagou as custas. Então, gente, o que acontece? Contestação não é colocar defeito na inicial? Nessa situação que a gente vai alegar inexistência de condição da ação, vão ter duas ações. Uma anterior, que ele ajuizou, e a que nós estamos contestando. Só que na anterior que ele ajuizou, ele não compareceu em audiência, então ele tinha que ter pagado custas. Nessa segunda ação, ele deveria trazer o comprovante do pagamento. Ele só conseguiria ajuizar essa segunda ação se ele apresentar o comprovante do pagamento das custas da ação anterior que ele não compareceu. Mas aí a gente vai ver, através da informação trazida pela FGV, que ele não pagou as custas dessa primeira ação. E ele não comprovou na segunda ação o pagamento dessas custas. E isso era uma condição. Então, contestação não é colocar defeito na inicial, a gente vai falar, olha, juiz, esse autor já havia ajuizado uma ação anterior, a qual ele não compareceu em audiência. E aí ele deveria ter pago as custas e comprovado no ajuizamento da segunda ação que ele pagou essas custas da ação anterior, mas ele não fez isso. Se ele não comprovou o pagamento das custas, se ele não pagou as custas dessa ação anterior, esse processo tem que ser extinto, sem resolução do mérito. A consequência dele não pagar as custas da ação anterior, essa ação não pode existir. Essa segunda ação não pode existir. Por quê? Porque é uma condição para o ajuizamento dela, ele ter pago as custas da ação anterior, e ele não fez isso, e eu estou aqui para colocar defeito na ação trabalhista, então eu quero a extinção desse processo sem resolução do mérito. Por quê? Diante do fato dele não ter cumprido uma condição dessa segunda ação. Tá claro isso para vocês? Aí vocês ficam assim comigo, Isa, então sempre que tiver prevenção, vai ter inexistência de condição da ação? Eu não gosto que a gente faça essas presunções, tá bom? Eu gosto que vocês analisem no caso concreto, porque olha o seguinte, provavelmente sim, porque na prevenção, eu vou falar da prevenção quando ele ajuizou uma ação anterior, que ele não compareceu em audiência ou ele desistiu da ação. Aqui são duas situações.
A inexistência, essa inexistência da condição da ação, ela só acontece quando o empregado não comparece em audiência. Quando o empregado desiste da ação, ele não tem que pagar custas. Ele só tem que pagar custas quando ele não comparece em audiência. Aí, se no exercício de vocês, ele não compareceu em audiência e não pagou as custas, vai ter inexistência da condição da ação. Mas eu quero que vocês analisem separado. Porque pode existir prevenção e não ter inexistência da condição da ação. Por quê? Porque ele pode ter pago as custas. A inexistência de condição da ação é simplesmente quando ele não pagar as custas da ação anterior em que ele não compareceu em audiência. Tá claro isso para vocês, gente? Então, analisa separado. Não fica assim, então se tiver prevenção vai ter. Não, porque a prevenção pode acontecer por desistência da ação. E na desistência da ação, ele não tem que pagar custas. Então, não gera a condição da ação. E se não gera a condição da ação, não tem como você falar de inexistência da condição da ação. Tá ok, gente? Tá tranquilo? Estão acompanhando essas questões processuais? A gente tem que entender. E aí, você vai fazer remissão no seu índice emissivo. Essa inexistência da condição da ação, sabe onde que ela vai estar? Ela vai estar na palavra custas do seu índice emissivo. E aí, você vai fazer a remissão para mim, deixa eu ver onde que eu coloquei aqui, dos artigos 844, parágrafo 2º e parágrafo 3º da CLT, ok? Mais artigo 485, inciso 4 do CPC. Beleza? Tranquilo? Gente, então, falamos de inexistência da condição da ação. No próximo bloco, eu volto e a gente continua com a estrutura.